Vida, paz e bênçãos a todos aqueles que nos ouçam através da rádio Promessa FM. No dia de hoje nós estaremos compartilhando com todos vocês uma verdadeira aula de escatologia, da disciplina teológica que trata das profecias. Nós estaremos aqui dependendo da graça de Deus, para que Ele nos ajude a esclarecer a você que estiver nos escutando aqui ao vivo pela Rádio Promessa, www.jesus24horas.com, ou você que vai acompanhar essa mesma mensagem, essa aula, através do YouTube. Esse amigo que lhes fala, missionário Hélio Giroto. Procure pelo meu nome lá no YouTube, e você vai encontrar o nosso canal e se inscreva no nosso canal, verifique a sua inscrição, se está clicado no botão vermelho, se aparece que você está inscrito já, para que você possa acompanhar as próximas aulas, os próximos vídeos e as próximas mensagens que serão muito impactantes. Nós estaremos daqui no máximo 10 dias, hoje é dia 24 de maio, lançando um novo vídeo extraordinário sobre a guerra de Gog contra Israel. Gog e Magog virá contra Israel. Então nós íamos fazer um vídeo, porém nós, ao ver que o assunto é muito interessante, é muito impactante, então resolvemos pesquisar mais sobre o assunto, nos aprofundarmos ainda mais nesse assunto, sobre essa guerra que há de acontecer em Israel, que é a Terceira Guerra Mundial, e se não for a Terceira Guerra Mundial, então será uma guerra ainda muito pior do que uma Terceira Guerra Mundial. Mas tudo indica que será a próxima Guerra Mundial, que tudo indica também que trará a esse mundo consequências jamais vistas e jamais sentidas em toda a história. Mas nós vamos hoje tratar sobre um assunto muito importante, um assunto que despertou a curiosidade de várias pessoas que nos mandaram um WhatsApp, inclusive eu peço paciência para que todos os que nos enviam um WhatsApp possam ter um pouquinho mais de paciência, porque essas semanas foi uma correria muito grande aqui para o nosso lado, mas nós estaremos respondendo e dando toda a atenção a cada um de vocês que nos mandam um WhatsApp através do WhatsApp da oração, que é 11 99 993 0500 54. 993 0500 54, código 11 da cidade de São Paulo. Muito bem, muitas pessoas vieram a nos perguntar sobre o que nós falamos nos vídeos passados, principalmente nessa série de vídeos que estamos falando sobre a Palestina, que inclusive tem a playlist lá no YouTube dos vídeos que nós falamos sobre a Palestina, onde eu citei em uma das mensagens, em um dos vídeos, em um dos programas, que seria possível que antes dos 7 anos da tribulação, antes de começar os 7 anos da tribulação, obviamente a igreja será arrebatada, porém não imediatamente antes de começar a tribulação, mas sim, é possível, veja a palavra que eu estou usando, é possível, e vou detalhar porquê, vou explicar porquê nesse programa, mas é possível que a igreja seria arrebatada 7 anos antes de começar a tribulação. A tribulação dura 7 anos. Mas antes de começar a tribulação de 7 anos, pode ser, e nós vamos mostrar isso para vocês, eu gostaria que você meditasse muito sobre essas explicações que vamos dar aqui hoje, que a igreja será arrebatada não antes de começar a tribulação, não dias antes, não meses antes de começar a tribulação, mas sim 7 anos antes de começar a tribulação. E eu gostaria de explicar para você hoje o porquê disso. Inclusive, um dos argumentos que eu vou usar, que nós devemos, obviamente, sempre
com a educação e gentileza. Aliás, gentileza é um fruto do Espírito Santo. A gentileza, que é traduzido em algumas Bíblias como benignidade, mas gentileza é um fruto do Espírito Santo que devemos produzir. Então, quero mencionar aqui, inclusive, eu vou apresentar para vocês duas argumentações que faz com que eu acredite nesse ponto de vista, que a igreja vai ser arrebatada 14 anos antes de Jesus voltar fisicamente e colocar os pés sobre a terra. Ou seja, antes dos 7 anos da tribulação e mais 7 anos antes de começar a tribulação. Então existem duas argumentações. Uma é que eu vou apresentar no final, e a primeira é de um irmão que eu ouvi, o irmão Leandro, lá do canal Investigação Bíblica, até menciono o canal, porque é o que nós devemos fazer quando nós estamos repassando ou mesmo melhorando ainda os argumentos que ouvimos. Devemos citar, mencionar, isso não só no mundo acadêmico, mas pela humildade e gentileza que o Espírito Santo tem, nós devemos fazer isso. E por isso eu faço isso sem nenhum receio, né? O meu querido irmão, que nós estudamos juntos aí, num grupo que nós participamos, e esse argumento foi algo assim maravilhoso, que veio a confirmar o argumento que eu já tinha antes sobre essa teoria. Eu chamo de teoria, não desprestigiando o que significa teoria, mas esse tipo de pensamento que eu tenho, que o arrebatamento pode acontecer 7 anos antes de começar a tribulação. Muito bem, eu gostaria de mostrar para vocês sobre o argumento de Noé, sobre Noé, e depois falar para vocês sobre exatamente a lição, ou melhor, o argumento de José no Egito. Pois bem, vamos começar pelo de Noé. Esperamos em Deus que nos dê sabedoria para transmitir tudo isso e entendimento aos nossos ouvintes, e que também tenhamos tempo para demonstrar toda essa aula de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para você, para nivelar o conhecimento de todos, se é que alguns ainda não entendem isso, mas é o que está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27. Anote esses versículos que eu gostaria que você lesse individualmente, pessoalmente, à parte, na sua própria Bíblia, versículo por versículo, e marcasse esses versículos para que você possa também, se for o caso, ensinar ou explicar esses ensinamentos que nós estamos passando para você. Capítulo 9, versículo 27 de Daniel, diz que o anticristo firmará aliança com muitos por uma semana. Uma semana. O que significa uma semana? Uma semana significa 7 dias. Isso qualquer ser humano sabe. Uma semana significa 7 dias. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. Pois bem, na metade da semana significam os 3 anos e meio. Uma semana significam 7 anos. Uma semana significa 7 anos. E isso está em Levítico capítulo 25, versículos de 2 a 4. Uma semana de anos, não uma semana de dias. Então, 7 dias correspondem justamente a 7 anos. Quando Daniel fala que o acordo do anticristo começará e vai terminar em uma semana, essa semana é o tempo da tribulação, são 7 anos. Na metade da semana, ele invade o templo e profana o templo em Jerusalém, que é justamente o meio da tribulação e o começo do que se chama a grande tribulação, que é a tribulação, mas numa intensidade ainda maior, que os juízos vão ser ainda maiores, da metade para frente. Então, vamos recapitular e entender muito bem isso, porque esse entendimento é a chave que vai abrir todo o resto
do ensinamento aqui de hoje, da aula de hoje. Então Daniel fala que uma semana corresponde a 7 anos. O que significa uma semana? 7 dias. Uma semana são 7 dias. Logo, cada dia corresponde a um ano. Então, uma semana, 7 dias. Se uma semana significa um ano, então cada dia da semana significa um ano. Pois bem, uma semana, 7 anos. Até aí todos nós entendemos muito bem. Então, guarde isso. Cada dia simboliza um ano. Vamos agora a Mateus 24, a partir do versículo 37. Vamos entrar então agora no argumento de Noé e da Arca de Noé. Mateus capítulo 24, no versículo 37, Jesus ele disse o seguinte: como foi nos dias de Noé, preste atenção, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, preste atenção, Jesus está falando dos dias anteriores ao dilúvio, antes do dilúvio começar. Dias, guarde bem essa expressão, dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Veja que Noé foi escondido, ele foi ocultado do mundo, Noé foi ocultado desse mundo, escondido por Deus dentro da arca. As pessoas não perceberam. Foi algo realmente secreto. O desaparecimento de Noé deste mundo, daquele mundo, da época, foi algo secreto. Foi algo que as pessoas não perceberam. Até que veio o dilúvio. Então, o dilúvio não vem imediatamente. O dilúvio não começou na mesma hora que Noé entra na arca. Geralmente nos filmes que nós assistimos sobre Noé, sempre aparece Noé, entra na arca, Deus fecha a porta e imediatamente cai a chuva. Não é assim, geralmente, que nós vemos nos filmes? E isso fica na nossa cabeça. Mas será que o que o filme mostra é o que está escrito mesmo na Bíblia, de verdade? É o que nós vamos ver hoje e vamos ver que não é assim. Não foi assim. Então Noé entra na arca, vamos atentar à cronologia dos fatos. Noé entra na arca, as pessoas não percebem até que vem o dilúvio, começou o dilúvio e os levou a todos que ficaram fora. Os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também será. Então ele compara o que aconteceu com Noé, e nós vamos agora, daqui a pouco, abrir lá em Gênesis, capítulo 7, para ver o que realmente aconteceu, com detalhes. Mas Jesus faz uma comparação, ele diz que da mesma forma que acontecia e que aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer também quando ele vier. Então, estando 2 no campo, um será levado e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então aqui ele faz essa comparação, e é o que nós vamos ler na Bíblia agora em Gênesis capítulo 7. Antes que eu passe para Gênesis, eu gostaria apenas de fazer uma ressalva justamente nesse ponto, porque eu ouvi uma pessoa falar que o levar aqui, quando Jesus diz que vai levar um e deixar outro, o levar aqui não é algo positivo. No entendimento, na cabeça dele não seria algo positivo, porque aqui está dizendo, no versículo 39, que quando vem o dilúvio também levou a todos. Então ele achava que o levou do versículo 39, somente se você está com a Bíblia aberta você vai perceber isso. Eu estou usando aqui a Almeida Corrigida Fiel. Então aparece na Almeida Corrigida Fiel
o verbo levou a todos, que o dilúvio levou a todos, e no versículo 40 diz que um será levado e outro deixado. Na cabeça dessa pessoa que estava tentando ensinar escatologia, por isso que é muito perigoso você tentar se aventurar a ensinar coisas que você não estudou a fundo durante muito tempo. Então, na cabeça dessa pessoa que estava ensinando isso, o verbo levar do versículo 39 é o mesmo do versículo 40. E levar para ele seria algo ruim, e ele queria ser deixado. Então ele dizia que ele quer ser deixado e não levado, porque conforme o entendimento dele, o deixado seria bom e o levado seria a coisa ruim da história. Pois bem, essa pessoa que ensinou isso, e eu estou fazendo apenas essa ressalva para deixar registrado, ele não tem ideia de que o verbo levar do versículo 39, originalmente, não é o mesmo do versículo 40. O verbo levar do versículo 39, quando diz que levou a todos, em grego é o verbo airó, que significa levantar, elevar, erguer, que também ele tem o significado de cortar e desligar algo. Já no versículo 40, o verbo levar, que está no versículo 40 e 41, que quando Jesus vier, ele vai levar um e deixar outro, é completamente diferente do levar, quando ele diz que o dilúvio veio e levou a todos que estavam fora da arca. O levar do versículo 40 e 41 é o verbo paralambano, que significa tomar com força, arrancar com força. Então não é o mesmo verbo. Então a pessoa talvez ela é iniciante, é um estudante, iniciante das profecias e já encontra um texto assim e já quer talvez aí lançar um ensinamento completamente errado e equivocado da palavra de Deus. Então não tem nada a ver o levar do versículo 39 com o dos versículos 40 e 41. Por sorte, a tradução da Almeida Revista Atualizada, por exemplo, os verbos estão diferentes, né? Os verbos estão diferentes. Muito bem, então Jesus ele diz que como foi nos dias de Noé, vai ser o dia da volta dele, em que ele vai levar uns e deixar a outros. No capítulo 7 de Gênesis, nós vamos ver aqui exatamente o que aconteceu a partir do versículo 1, onde Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim, nesta geração. Então está dizendo aqui que Noé achou graça aos olhos de Deus e Deus ele escondeu a Noé. Então Deus decidiu esconder a Noé. Então entra na arca, ele já tinha durante 100 anos trabalhado naquela arca. Então ele faz Noé entrar na arca e ele diz algo interessante para Noé. No versículo 4 diz assim: porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra. Então veja, ele diz, ele dá a ordem, ele dá a sua palavra de ordem a Noé, entra na arca, e só depois de 7 dias que vai começar a chover. No versículo 10 diz assim: aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, depois de 7 dias, não foi imediatamente, o dilúvio não começou imediatamente a partir do momento que Noé entra na arca. Não foi uma coisa imediata. Então, levou 7 dias para começar. Por isso que Jesus diz que levou um tempo para que eles percebessem a falta de Noé. Levou um certo tempo. Eles só perceberam quando começou o dilúvio. Eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Eles só perceberam o sumiço de Noé. Que Noé, ele foi escondido por Deus, ele foi oculto por Deus desse mundo. Eles só se deram conta disso depois de 7 dias que Noé já estava dentro da arca. Noé já estava com a sua família resguardados. Eles já estavam poupados.
Eles já estavam escondidos, já fazia 7 dias. E então, a partir do 7º dia, a partir do 7º dia, é que começa o dilúvio. Jesus diz que a sua volta vai ser exatamente como nesses dias anteriores ao dilúvio. Anteriores. Eles comiam e bebiam. Então veja que eles comiam e bebiam, eles gozavam, desfrutavam de uma prosperidade, de uma aparente prosperidade, guarde isso, e Noé não estava mais com eles. Eles não perceberam que Noé havia desaparecido porque eles estavam ali comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. A vida parecia que ainda estava na sua normalidade, estava tudo normal para eles. Eles não tinham percebido que Noé tinha desaparecido, que Deus havia escondido Noé. Eles só perceberam quando as coisas começaram a ficar feias. E quanto tempo durou isso? 7 dias. Você se lembra que acabamos de ler em Daniel que uma semana significa 7 dias? Quando ele fala que a tribulação vai durar uma semana, os 7 dias finais, os 7 dias da ira de Deus, o tempo da ira de Deus, como o Daniel fala lá no capítulo 8, versículo 19, tempo da ira. Então, essa semana, uma semana, 7 dias, simboliza na linguagem profética 7 anos. 7 dias são 7 anos na linguagem profética. Aqui está dizendo que quando Noé entrou dentro da arca, Deus fala para ele, entra na arca. E ele entra. Deus fecha a porta da arca. Olha só no versículo 16, diz assim, entraram e os que entraram eram macho e fêmea, e de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor o fechou dentro. Noé dentro da arca. Deus fechou Noé dentro da arca. Existe aqui uma certa discussão sobre a tradução de algum detalhe desse versículo que nós vamos deixar para outro vídeo, muito interessante também. Mas durou o dilúvio 40 dias sobre a terra e cresceram as águas e levantaram a arca. Levantaram a arca, as águas levantaram a arca e ela se elevou sobre a terra. A arca se elevou sobre a terra. Na tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, esse versículo está escrito em grego da seguinte maneira: cresceram-se as águas e levantaram a arca, e ela se levantou desta terra. Ela se levantou desta terra. Então a arca foi levantada desta terra. Foi levantada dessa terra. Que terra era essa? Olha só, nós lemos aqui, eu não tinha explicado sobre esse versículo 4, quando Deus diz, entra na arca, ele fala assim, passados ainda 7 dias, ainda vão passar 7 dias, você vai ser escondido, você vai entrar na arca, ainda vão passar 7 dias, farei chover sobre a terra, diz a palavra de Deus, farei chover, e antes ele diz assim, que toda espécie, e seria conservada, dentro da arca, toda espécie sobre a face da terra. A face da terra. Então esse versículo nos faz lembrar também o que Jesus sempre dizia em Lucas 21, 35 e 36, onde ele fala que a tribulação virá sobre toda a terra. Sobre toda a terra virá a tribulação. Porém, aqui no capítulo 7, versículo 17 de Gênesis, está dizendo que a arca foi levantada desta terra. A arca foi levantada desta terra. Isso é algo maravilhoso. Que isso é, esse argumento de Noé, ele mostra claramente, ele faz uma analogia, Jesus diz, como foi nos dias de Noé, será a vinda do Filho do Homem, que um será levado e outro será deixado. Então, quando ele fala isso, ele está falando exatamente de esconder as pessoas. Algumas pessoas serão escondidas. Pessoas serão escondidas porque elas estarão agradando a Deus. Assim como Noé,
ele agradou a Deus. E por isso Deus o escondeu, Deus o poupou, Deus o guardou. Depois que ele entra na arca, 7 dias depois, que simboliza profeticamente, isso é uma tipologia profética, escatológica, que mostra exatamente aqueles 7 dias de Daniel, que indica o começo da tribulação. Então eles esperam ainda 7 dias dentro da arca, já estavam escondidos, já estavam a salvo, o dilúvio ainda não começou, ainda vão se passar 7 dias, como diz aqui o versículo 4 desse capítulo 7, ainda vão se passar 7 dias, e só depois que passem esses 7 dias é que vai começar o dilúvio. E Jesus compara o dilúvio exatamente como a tribulação. Está aí em Mateus 24, é o que nós lemos anteriormente. Pois bem, queridos, esse é o primeiro dos argumentos. Esse é o primeiro dos argumentos que eu gostaria de apresentar a vocês. Mas amanhã nós vamos falar o segundo argumento, porque isso não vai caber num vídeo só, isso não vai caber numa mensagem só. Então eu tenho que terminar o nosso programa aqui, mas amanhã eu quero que você acompanhe, se você quiser ouvir ao vivo, a partir das 9 da noite, na nossa rádio Promessa FM, www.jesus24horas.com. Se você também quiser ouvir apenas pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, porque às vezes nós lançamos apenas vídeo e não são mensagens pela rádio. Você também se inscreva no nosso canal e a partir mais ou menos das 9h30 ou 20 para as 10 da noite, amanhã, no dia de amanhã, terça-feira, 25 de março, nós estaremos aqui, eu estarei mostrando o segundo argumento que me faz crer que o arrebatamento vai começar 7 anos antes ainda do começo da tribulação. Então nós não passaremos pela tribulação nem de perto. Aqueles que serão arrebatados, e nós temos que alcançar essa dignidade, como Jesus ele fala, e essa é a reflexão final que eu deixo a você. Jesus disse que nós orássemos e vigiássemos para escapar de todas essas coisas. Então nós escaparemos com certeza 7 anos antes. Isso é o que eu pessoalmente creio. Não está explicitamente escrito na palavra de Deus, mas está implicitamente, isso está mostrado e demonstrado. E amanhã o argumento ainda, eu vou mostrar para você o segundo argumento referente a José no Egito. José, um dos filhos de Jacó. Então que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço. Amanhã estamos de volta aqui. Compartilhe o vídeo, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus irmãos, não esqueça de compartilhar, não esqueça de divulgar aí o nosso canal para o aprendizado das profecias da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.